É verdade, a análise técnica clássica, a análise gráfica, comparada com a leitura de fluxo, ela é muito mais fácil, ela é mais intuitiva de se entender. Porém, se você colocar leitura de fluxo dentro das suas análises, você vai aumentar os seus resultados, reduzir as suas perdas financeiras e principalmente conhecer dezenas de janelas operacionais que você só consegue entender através da análise de fluxo. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre leitura de fluxo e vou desmistificar qualquer conceito que você tenha sobre leitura de fluxo de ser difícil, de ser complexo, e eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos, eu opero day trade diariamente e nesse canal eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações. Já te convido a se inscrever nele e principalmente me seguir no Instagram. Bora que essa aula vai ser bem interessante e vai fazer total diferença para você. Eu separei essa aula em dois passos. O primeiro, conceitual, a gente vai falar um pouquinho de teoria, como é que a gente faz para entender essas questões, depois a gente vai falar de prática. Eu vou convidar vocês para ir para minha tela, onde é que eu vou mostrar um player se destacando, as movimentações acontecendo, de tal forma nítida que até mesmo você leigo, pouco entendido no fluxo, você vai conseguir perceber essa movimentação facilmente. O que eu mais ouço as pessoas se queixarem quando elas começam a ler fluxo é: Torquato, aquele ali para mim é um tanto de números embaralhados passando na tela. Como é que a gente faz para poder diferenciar o que realmente dá leitura? Como é que a gente faz para entender aquelas questões ali e realmente conseguir tirar operacionais dentro daquilo ali? Então, para explicar como é que funcionam essas questões, eu vou começar com uma analogia. Eu tenho certeza que muitos de vocês que me assistem já sabem uma segunda língua, um segundo idioma, e muitos de vocês também eu tenho certeza que tocam um instrumento, que seja um violão, que seja um piano, que seja até mesmo uma flauta. Agora recorda lá do seu início, lá no seu começo, né? Quando você teve esse primeiro contato com a língua estrangeira, quando você teve esse primeiro contato com esse instrumento, como é que foi esse início? Você rapidamente já conseguiu falar essa segunda língua? Rapidamente você pegou esse instrumento e já saiu tocando ele? Não é bem assim que funciona, né? Então você precisou de exercitar, você precisou de treinar. E lembra bem naquele começo, onde é que você pegou, como exemplo que eu comentei, né, desse violão, né? O primeiro contato ali, você olha para ele, ele olha para você e você não sabe o que você tem que fazer. Por mais que você tenha uma pessoa te acompanhando ali, te dando a instrução, você vai fazendo um passo a passo, porém o desenvolvimento ele vem ao longo do tempo e na medida que você pratique. Então, eu tenho certeza que lá no começo, nessa segunda língua estrangeira ou até mesmo num instrumento musical, você treinava ali 1 hora por dia, 45 minutos por dia, 30 minutos por dia, de tal forma que depois de 2 semanas, depois de 3 semanas ou até mesmo um mês, o seu grau de amadurecimento que você estava nesse tipo de treino, ele já estava em um outro patamar. Então, naquele primeiro dia, você estava aprendendo algumas pequenas palavras nessa linguagem. Quando você estava com 45 dias, você já estava formando frases. Naqueles primeiros contatos, você estava fazendo apenas alguns acordes musicais, com 45 dias, 60 dias, já estava saindo uma música. No mercado financeiro é a mesma coisa, na leitura de fluxo do mercado de ações é a mesma coisa. Então esse primeiro contato é natural que as pessoas percebam aquele tanto de números embaralhados e realmente tem uma certa dificuldade de entender ali de fato o que está acontecendo. Mas na medida que você vai repetindo, você vai treinando, vai entendendo cada um daqueles itens, essas coisas vão clareando e realmente você começa a se desenvolver. Você precisa entender 3 itens importantes para você realmente conseguir dominar a leitura de fluxo. O primeiro deles é entender as ferramentas, conhecer e dominar as ferramentas, sendo ela book de ofertas, times e trades e saldo de participantes. Inclusive, se você não entende, não conhece sobre essas ferramentas, eu já fiz uma aula completa sobre cada uma delas, explicando conceitualmente e na prática como é que a gente faz essas leituras. Eu vou deixar um card aqui em cima, você pode acessar e ter acesso a ela. O segundo item, muito importante também, é você conhecer quais são os participantes do mercado e como eles operam. Esses participantes que operam o mercado são os seus oponentes e entender como que eles mandam suas ordens no mercado, entender como é que funciona as suas ordens no mercado, que vai fazer você compreender as dinâmicas de movimentação do mercado. E o terceiro e mais importante chama-se prática, repetição. Você vai precisar de colocar dentro da sua rotina repetições de situações do mercado, onde é que você vai se deparar com o fluxo, a gente chama de fluxo limpo, que é onde a gente consegue destacar um participante, um ou mais participantes que deslocam o preço, e aí sim você consegue encaixar algumas lógicas operacionais. Então entender como é que funcionam as ferramentas, que é o primeiro item, conhecer os participantes, como é que eles funcionam e principalmente nesses participantes, como é que funcionam os algoritmos da bolsa, né? A gente tem um volume muito grande hoje da bolsa que é
praticada por algoritmo, então entender cada um desses algoritmos, como é que eles fazem os preços movimentar, também vai aumentar a sua leitura de fluxo. E o terceiro, resumidamente, chama-se prática, você colocar isso tudo junto e ver as coisas acontecendo. Agora eu te convido para ir para minha tela, onde é que eu vou te mostrar na prática situações como essa que eu comentei, onde é que existe deslocamento de preço com a atuação de players, onde é que a gente consegue encaixar algumas lógicas operacionais e sim ter previsibilidade e conseguir ter assertividade e ganhar dinheiro com day trade. Bora lá? Beleza, já estamos aqui na minha tela, só para dar um pouquinho mais de contexto, o ativo em questão que é VBBR3, eu já deixei os players destacados aqui em cores que eu quero mostrar para vocês, ele literalmente fazendo preço no ativo e aí que a gente vai ver essas questões. Então um pouquinho de contexto aqui, o ativo está forte no diário, ele acabou de fazer um candle de 5 minutos aqui, ele saiu dos 50, está saindo negócio a 60 e aqui no Times Trades a gente começa a perceber alguns participantes atuando. Então a gente tem um algoritmo da Goldman trabalhando de 100 para baixo, a gente tem um algoritmo da BTG trabalhando de 100 para cima, tem alguns participantes aqui que negociam 2.500 papéis. Nesse momento a gente consegue perceber que a frequência do mercado em termos de tamanho de ordem é justamente essa aqui, ó, 100, 200, 2.500 papéis. Se a gente pegar um pouquinho mais para trás aqui, 2.100. Então essa é a frequência que está acontecendo nesses negócios. A gente olha o book de ofertas aqui, a gente tem 40 quilos aqui no 56, 42 quilos aqui. De repente a gente tem alguns participantes raspando no 60 aqui, ó, quem foi? O player da Oraman, entrou possivelmente com lote escondido aqui, ó, 14,60. Vou até colorir esse player da Oraman, já fica até esse inside dentro dessa aula aqui, ó, laranjado pro player da Oraman. Tá lá no book, lote escondido da Oraman, 14,60. Saindo negócio a 61, 63. Eu vou dar uma aceleradinha só para não ficar muito longo aqui. Aqui a gente teve uma boletada grande pelo um player da Genial, 65 quilos. Ele tomou 65 quilos, raspou o book de tal forma que a última ordem foi executada a 65, 14,65. A gente tem algumas scores aqui no 14,60 subindo. Vou dar mais uma acelerada. Então a gente já vê alguns participantes se destacando, ó. Morgan, 20 quilos a mercado no 66. A gente teve o player da Oraman com lote escondido aqui no 60, ele tá lá ainda. A gente teve o player da Genial que me mandou no 65. Teve o player da Morgan agora. Ó, o player da Oraman subiu o lote dela até o 65, lote escondido da Oraman. Então dá uma pequena pausa aqui. Então a gente já começa a ver os participantes se destacando, os participantes fazendo preço. Tava saindo negócio a 55, 58, 60, de repente entrou um player da Oraman comprando de lote escondido no 60, limpou todo o book, ficou ali passivo no book no 60. A gente teve o player da Genial, tivemos o player da Morgan, que acabou de mandar a ordem no 65 e de novo o player da Oraman levantou a ordem dele até o 65. Então a gente consegue ver os participantes fazendo preço. O preço só vai trabalhar abaixo de 65 se passar essa ordem da Oraman aqui, um lote escondido dela, uma rotativa dele. Tem os participantes passivos aqui, então a gente começa a ver quais participantes estão fazendo preço. O algoritmo trabalhando aqui de 100 em 100, o preço se deslocando, o player da Oraman aqui 65, alguns participantes executando ele, o Citigroup, 1.500 papéis. A gente tem aqui o BS dando lote 66, alguns participantes batendo 65, o preço não passa do 65. Dei mais uma aceleradinha, a gente tem a Goldman agora 2,2 kg no 65, a gente tem a Genial e o BS escorando 63. 67, já saindo negócio, a ideia raspou até o 67. Limparam até o 70, quem foi? XP, Goldman, BTG, 70 saindo negócio. Goldman com 6 kg no 69. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui, ó, já saiu o negócio 80. Olha quem executou 80. Goldman mandou 10 kg no 80. Deixa eu ver se teve mais algum participante aqui no 80. Outra ordem que passou bem rapidinho pra gente aqui, ó. A Tullet subiu praticamente 500 quilos aqui no 450, praticamente 500 quilos aqui no 80, já rasparam ele e ainda continuou o comprador 78, então a gente tem os players se destacando, Goldman, Tullet, a Oraman tá lá embaixo, quer ver a Oraman lá no 65? Oraman aqui no 65, play novamente, 80 tá saindo negócio, 82, robozinho da BTG disparado aqui, saindo negócio 87, play novamente aqui. Olha o player da Goldman tomando forte aqui, ó, destacando, ó, 5 kg. Lembra que lá embaixo as ordens eram de 100, 200, 300 papéis? Então a gente vê quem está fazendo preço. É justamente esses participantes que estão andando, enviando suas ordens de tamanhos maiores a mercado. Ó, 14,90 a Goldman pagou aqui, 9.400 papéis. Goldman pagou novamente aqui 3.000 papéis. O robozinho da BTG um pouquinho mais grosso, ó, 1.700 papéis.
Goldman pagou 6.500 papéis aqui, ó, 86. Então vamos lá, o ativo saiu de 14,50 para 14,90, é uma alta muito relevante, é 3% em curtíssimo intervalo de tempo. A gente tipifica isso como um movimento atípico, né? Isso não acontece com frequência no mercado, né? Tá tendo essa movimentação forte porque alguns players estão demandando muito lote, não tem lote suficiente para eles e automaticamente o preço se desloca. Então 89 saindo um Goldman aqui negócio, robozinho dela aqui de 10 mil papéis, voltou para 85 e aqui que vem a questão. A gente tem um deslocamento de preço forte, em curto intervalo de tempo. A gente tem alguns participantes se destacando, Goldman, Tullett, Morgan. Então a gente consegue ver esses players se destacando na movimentação positiva do preço, né? O preço está se valorizando por conta da atuação desses participantes. Aí eu faço a seguinte pergunta: se esses participantes pararem de atuar, o que vai acontecer com o preço? Imagina só, a Goldman está subindo o preço, subindo, e de repente a Goldman sai do book. Ela não está mais subindo o preço, ela para de calçar o book de ofertas ali, ela para de comprar naquela faixa de preço de 82, 85, 87. O que possivelmente vai acontecer com o preço? Se o ator principal do deslocamento de preço não está mais presente. Então é isso que a gente vai ver na sequência aqui. Então aqui ó, Goldman 8283, cadê a Goldman Sachs? Pausa aqui. Ela saiu do book e a gente tem a última boletada agora da Tullett, 150 quilos no 87. Então a gente tinha destacado Morgan, Goldman, Tullett. A Goldman já saiu, ficou agora Tullett. 187, UBS 1487, o UBS executou 180 quilos lá. E cadê a Goldman? Então aqui caberia, já falando um pouquinho de operacional, dando esse insight para vocês, caberia uma venda bem interessante nessa distorção, com a ausência da Tullett, a ausência da Goldman. Saindo negócio aqui 80, a gente sobrou aqui só a UBS que acabou de vender agora há pouco, 30 quilos aqui, 78 passiva. Agressão na compra, cadê? A última agressão foi da Tullett, de ordem grande, a UBS raspou, ficou o robozinho da BTG aqui, mas nada, não tem agressões mais na compra, olha só, a gente tem agressões fortes na venda. A UBS executou 80, a UBS executou 79, alguém vai raspar esse 78 aqui da UBS e a gente vai ver esse preço voltando por conta da ausência do participante que fez preço. É o player da Morgan, Goldman e principalmente, que deu as boletadas grandes ali, o player da Tullett. Olha o tamanho de posição que ele montou, 850 mil papéis. 74 aqui já está pagando. Cadê as agressões de compra? Cadê os participantes que atuaram na compra e levantaram o preço até o 87? Eles não estão presentes mais no book e eles não agridem mais o Times e Trades aqui, eles não agridem o book, né? Não casam negócios em agressão de compra. Se a gente colocar aqui no VAP, a gente vai ver bem essas agressões aqui, 1487, aquela boletada da Tullett, onde aquela raspa, o mercado executa em cima dela, e também aquela boletada que ela deu de quase 500 quilos ali no 80, o mercado mesma coisa, ela subiu, o mercado consumiu essas ordens dela. E aí a gente tem um ponto de VAP no 65, que aí já seria uma possível saída, tem um VWAP aqui no 60 também, que poderia ser uma possível saída. E no gráfico, né, para quem opera gráfico, a gente não teria ainda um sinal gráfico para poder efetuar uma venda. A gente tem o anexo do gráfico com fluxo, através dessa movimentação desse candle, a gente percebe que é um movimento desproporcional, é um movimento atípico e a gente consegue encaixar um fluxo dentro desse movimento. Então eu tenho a noção visual do candle, a análise gráfica ao meu favor, e eu encaixo dentro dessa análise gráfica aqui essa leitura de fluxo que a gente acompanhou aqui. Tá vendo? Novamente, nada de agressões na compra. O próprio player da Goldman aqui executou lá em cima um pouquinho, ó, 87, ele vendeu 7 mil papéis aqui, vendeu mais 3 mil papéis, 66 sai negócio, a gente poderia estar fazendo a parcial ou até mesmo realizando por completo toda a operação. É claro que aqui é somente um dos exemplos, né? A gente tem dezenas de centenas de exemplos que a gente poderia destacar uns players, né? Eu peguei esse exemplo em específico aqui, que foram poucos participantes que participaram dessa, ficou até redundante, né? Participaram desse movimento, mas de qualquer forma eu queria destacar, né, esses players, poder mostrar para vocês essa nitidez de alguns participantes se destacando no mercado e fazendo preço. Viu só? Leitura de fluxo não é tão complexo como as pessoas imaginam. Basta você entender cada uma das ferramentas, entender como é que os participantes trabalham, como é que eles operam o mercado e principalmente praticar, pegar situações práticas do mercado, fazer repetições, fazer replay, treinar e se exercitar, que aí sim as coisas vão fluir de outra forma.
E assim aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás, quando eu conheci esse mercado através da análise técnica clássica e fui me encontrar no fluxo de ordens, onde é que realmente eu comecei a ter sucesso. E pude operar day trade todos esses anos, viver de especulação e exclusivamente dos lucros que eu tive no mercado. Se você quer se aprofundar um pouco mais e entender mais sobre leitura de fluxo, eu te convido a participar de um dos meus treinamentos, o link está logo na descrição embaixo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!